Olá, amigo investidor. Olá, amiga investidora. Eu sou o professor Celso Pudvel, da Pudvel Educação e Investimentos. Eu sou professor em economia, mestre em economia, consultor de investimentos credenciado na Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Toda a nossa formação é na área de economia e na área de investimentos. Hoje eu quero apresentar para vocês a nossa equipe de professores. Professora Letícia. Olá, então sou a professora Letícia, tenho doutorado na área de economia, toda a minha formação é nessa área e profissionalmente tenho acompanhado essa área de investimentos no Brasil desde 2007, né, desde um laboratório de mercado de capitais. Então toda a evolução, essa abertura de mercado, a migração dos investidores no Brasil, como é que tem sido, eu tenho acompanhado aí já há mais de uns 12 anos, né, organizando os cursos e ensinando sobre isso. E vim aqui compor, então, a equipe da Pudvel em Educação e Investimentos. Nosso colega Scherer. Eu sou o professor André Scherer, eu sou mestre em economia, minha formação também é toda em economia. Eu trabalhei muitos anos com economia internacional, o que tem muito a ver com o nosso curso, e também na área com grandes empresas globais, né? Trabalhei muitos anos com estratégia de empresas. Então, acho que posso contribuir bastante para esse curso. Estamos aí na equipe da Pudvel Educação em Investimentos. Celso, diz uma coisa, Celso. A quem se destina esse curso? O curso Investimento Internacional, grandes empresas globais, ele se destina ao investidor, pode ser o investidor iniciante e o pequeno investidor internacional. Tá? Por quê? Porque como são grandes empresas globais, são empresas conhecidas do público brasileiro, né, do público mundial, e são empresas muito sólidas. Então, é normalmente por aí que a gente começa com o investidor iniciante. O pequeno investidor, o investidor iniciante, ele tem que começar primeiro com empresas bastante sólidas, bastante diversificadas. Você acha que é importante o investidor conhecer a empresa para se motivar a investir? Sim, é muito importante, porque isso ele vai seguir depois, né, a orientação da corretora que ele escolher. E eles vão dar esse trabalho de indicar ou de recomendar as empresas através das corretoras. Sempre é mais fácil quando a pessoa conhece a empresa, né? Sempre. Por isso que a gente tem optado no curso de grandes empresas globais, porque são marcas conhecidas, né? Acho que o propósito desse primeiro curso é desmistificar um pouco essa coisa de é difícil, ou não pode, ou é ilegal, ou eu não tenho condições porque eu não sou um grande investidor. Eu acho que o propósito desse primeiro curso é tirar um pouco dessas crenças aí, né, e comentar com vocês que é possível, não é tão caro assim de se investir fora, né, e dar um conhecimento introdutório para que capacite quem está nos ouvindo a sentar com um corretor e trocar uma ideia de forma que ele entenda, né, as recomendações daquele investimento, né? Quais são as formas de investir no exterior, Celso? Scherer, nós temos basicamente hoje duas grandes formas, por assim dizer, tá? A primeira forma é você abrir uma conta no exterior, tá? Você pode escolher uma corretora internacional. Com $500 você pode abrir uma conta, com $2.000 você pode abrir uma conta, com $25.000 você pode abrir uma conta no exterior. E essas corretoras, elas também têm o home broker e também têm atendimento em português. Então veja que o dinheiro, digamos assim, não é tão elevado e nem o idioma é uma barreira. Porque normalmente as pessoas pensam essas duas barreiras, o dinheiro e o idioma. Então hoje você tem alternativas de baixo custo, baixo valor e também em português também. A segunda alternativa é a compra dos chamados BDRs, que são as ações estrangeiras negociadas aqui no Brasil, em corretoras brasileiras. Então também é um formato que, se você prefere, as opções são menores, mas também são muito boas, são excelentes opções. As empresas estrangeiras estão sendo negociadas aqui na Bolsa Brasileira e aí você procurando uma corretora aqui mesmo no Brasil, você pode comprar essas empresas. Uma coisa que eu acho que facilitou bastante a nossa vida, né, de quem está começando a fazer esses investimentos fora, é muito essa questão do idioma, né? Porque não basta também só tu ter lá o site da corretora em português. Mas muitas delas, as que a gente já estudou, né, oferecem inclusive os documentos para imposto de renda, os cálculos, tudo pronto em português, né, que a gente não precise fazer e se preocupar com
com essa tradução, né? Aí, e além disso, a gente tem todo o passo a passo detalhado no manual, né, da Pudvel. Eu acho que essa questão que a Letícia está tocando é algo que a gente tem que marcar muito para vocês. Nós vamos ter as videoaulas, nós vamos ter manuais. Como é que funciona isso, Celso? A questão tanto explicando como abrir uma conta no exterior e acessar essas contas no exterior, como também a questão da tributação para quem quer investir no exterior. E ainda, claro, você com mais facilidade ainda pode acessar os investimentos em reais no Brasil a partir dos BDRs, né? Então, o Celso podia falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da tributação e de abertura de contas e o que o nosso curso oferece para o aluno. Nesse curso, a gente vai colocar para vocês uma lista de corretoras, tá? Uma lista de corretoras internacionais, algumas corretoras aqui também no Brasil, para que você já se familiarize, entre no site, escolha a que você prefere, e nós criamos manuais que nós vamos entregar para o nosso aluno, digamos assim, esses manuais de tributação sobre ganhos de capital e carnê-leão também. A gente ensina a parte da tributação. Tá? Então, isso é para desmistificar essa ideia que investir no exterior ou investir nos BDRs é algo difícil. E é muito cara essa tributação, muito diferente da tributação que a gente tem aqui no Brasil? Não, a tributação nas ações internacionais, até 35 mil de venda ao mês, ela está isenta no chamado ganho de capital. E a maioria das grandes empresas, né, ou lá fora, todos os países, eles tributam os dividendos já na origem. Então você só faz um ajuste aqui no Brasil via Tudo isso está explicadinho na videoaula que você pode assistir quantas vezes quiser e também nos nossos manuais. Passando adiante, né, a gente pode pensar no seguinte, né? Por que investir no exterior, já que eu tenho tantos ativos, tantas oportunidades em empresas brasileiras e em títulos públicos, em títulos privados de empresas brasileiras aqui mesmo disponíveis? Por que isso? Scherer, o mercado internacional e os BDRs, eles abrem uma possibilidade muito grande para o investidor. Né? Nós temos na economia mundial alguns segmentos da economia que não temos no Brasil, né? A tecnologia 5G, a produção de smartphones, biotecnologia, a energia limpa, a energia verde. Muitas empresas são multinacionais e elas não estão presentes aqui no Brasil. Né? Muitas empresas inovadoras estão no exterior. Então, o fato de você montar uma carteira sem um risco de apenas um país, o que a gente quer trazer para o nosso investidor é que ele tenha a possibilidade de investir em empresas americanas, empresas europeias, empresas asiáticas, e com isso ele diversifica o seu risco de não dar todos os seus investimentos em um único país. Então, por melhor que seja o país, digamos que o investidor é americano, o investidor é alemão, ele tem que fazer a sua diversificação, ele não deve concentrar todo o seu dinheiro em um único país. É normal, então, essa questão de que investidores de países mais desenvolvidos ou investidores de outros países, até mesmo em desenvolvimento, eles invistam não só nas empresas locais, mas invistam também nas empresas de outros países. Isso é normal, investir em empresas internacionais, mundo afora? Nos Estados Unidos, 40% dos investidores investem fora. Na Alemanha é o mesmo percentual, 40% dos investidores investem também em empresas fora do seu país de origem. Eu queria destacar aqui duas coisas que eu acho muito importante, tá? A primeira delas é que, para nós que já estamos acompanhando um pouco mais esse mercado, até então ele está muito restrito a Brasil e Estados Unidos. Né? Investidor brasileiro bota o dinheiro onde? Ou nos Estados Unidos ou no Brasil. E o mundo, né, a gente traz até isso, esse cuidado no nome do curso, né, ele é um globo, né? Então a gente tem várias outras bolsas que têm passado batido na frente do investidor brasileiro. Né? A gente tem China, tem Suécia, tem Alemanha, enfim, tem várias. E que nós nos dedicamos a estudar isso e trazer essa oportunidade para o investidor brasileiro com um cuidado que é muito peculiar, vendendo aqui, né, a equipe, da didática. Né? Como comunicar isso? Quais são os pontos que tu precisa analisar em cada uma delas, né? Eu venho ali, como eu falei, desde 2007, quando esse mercado abriu aqui no Brasil, e a gente começou a oferecer cursos nessa área, era o curso de análise técnica, análise gráfica e análise fundamentalista, né? Era isso que se fazia. Hoje,
tem um terceiro ponto, um terceiro aspecto aí que a gente precisa analisar, que é tão ou mais importante do que esses outros dois, que é o planejamento, né? A cultura da empresa que tu vai analisar, o que ela pretende fazer, o que ela fez nos últimos 2, 5 anos de investimento de inovação, que talvez não tenha tido tempo de traduzir em papel, em balanços, em gráfico, mas que a gente sabe que daqui para frente vai fazer ela crescer absurdamente. Né? E como ensinar, como analisar isso? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Gostaria que o Celso complementasse um pouquinho nesse sentido. Hoje a gente trabalha muito a análise país a país, né? Depois a gente analisa os setores da economia. E uma coisa que a gente trabalhou muito, e o Scherer também nos ajudou muito, é analisar a estratégia da empresa. As empresas inovadoras, você não vai ver o resultado dela imediato no balanço. Uma empresa de biotecnologia, uma empresa farmacêutica, o seu resultado não é apenas o dia a dia, o seu resultado está na pesquisa e inovação. Então você tem que estar olhando as estratégias das empresas e dos países inovadores. Pois é, em relação a isso, Celso, eu acho que seria importante um pouquinho falar para o nosso aluno, nesse curso introdutório, nesse bate-papo que a gente está fazendo aqui, a questão de quantos países e quantas empresas de lugares distintos estão presentes nesse curso e por que a gente fez isso e não concentrou só no mercado americano, só no mercado europeu, só no mercado chinês nesse curso. Aqui a gente quis dar, Scherer, uma visão global para o nosso investidor. Ele vê assim, as boas empresas americanas, as boas empresas europeias e as boas empresas presentes também na Ásia. Tá? Então a gente quer destacar justamente a diferença entre os países, a diferença entre as culturas empresariais e fazer a verdadeira diversificação internacional. A verdadeira diversificação internacional você não é concentrar em 1, 2 ou 3 países ou em poucas empresas ou em poucos segmentos. Então a gente fez uma diversificação também de segmentos. Vocês vão ver assim, ó, empresas de diferentes segmentos no mesmo curso, para que você monte uma carteira realmente diversificada. Por que é importante montar essa carteira diversificada? Ela reduz risco, ao contrário do que a gente pode pensar, né? Em geral, uma pergunta que vem sempre dos nossos alunos, das pessoas que a gente conversa é: mas investir no exterior não é muito mais arriscado do que investir no Brasil? Diversificando, eu vou estar reduzindo esse risco? Sim, Scherer, a carteira global ela é muito menos suscetível à crise, né? Você diminui risco ao diversificar entre países, entre empresas e entre segmentos. Né? Aquele investidor que está concentrado apenas em um país, apenas em um segmento ou poucas empresas, né? Muitas vezes o cliente, o investidor, ele quer investir apenas em poucas empresas. Não, ele tem que ter uma carteira mais diversificada necessariamente. A crise de 2020 mostrou que segmentos que tiveram desempenho positivo e segmentos que tiveram desempenho desfavorável. Se você tivesse concentrado investimentos ou em países ou em segmentos, você teria tido aí uma carteira com pior desempenho. As crises são um bom exemplo, né, que mostram que esse tipo de investimento mais diversificado, ele acaba sendo mais resistente a esses momentos de turbulência. Uma outra pergunta que sempre vem para nós, né, e que eu estou colocando aqui para os colegas professores da Pudel Educação e Investimento. Mas eu não estou somando 2 riscos. Eu tenho um risco do real frente às moedas estrangeiras, ou seja, do câmbio, porque se o real valorizar, eu vou estar perdendo dinheiro, né, nas ações estrangeiras. Então, eu não tenho 2 riscos somados, o risco da empresa e mais o risco do câmbio. Isso não é muito risco para um investidor só? Excelente pergunta, Scherer. Olha só, o investimento internacional ele tem 4 componentes. A valorização da empresa, os dividendos que a empresa paga, o risco país de cada um dos países que estão envolvidos e a desvalorização do real, ou valorização do real. Então veja só, são 4 componentes. Quando você investe em moedas fortes, em grandes empresas globais, a tendência é o quê? Essas moedas fortes, elas se valorizam e as moedas de países emergentes, as moedas de países emergentes são desvalorizadas, porque esses países emergentes são exportadores e eles precisam ter uma moeda um pouco mais fraca. Então o que acontece? Quando você tem o receio de que o real se valorize, você tem que entender o seguinte: será que o real nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos se valorizou
mais do que as ações globais, do que as ações de primeira linha dos países desenvolvidos ou de outros países emergentes? Será que as empresas de tecnologia, de biofarmacêutica, não tiveram uma valorização muito grande? E é isso que a gente mostra no curso, essas empresas e a valorização em dólar e em reais das empresas que a gente apresenta como exemplo. Quer dizer, acaba sendo uma forma de resistência, né? As crises mostram bem isso. Nas grandes crises externas que a gente teve, 2008 e agora 2020, sempre o real desvalorizou. Então, quando as empresas lá fora também perderam o valor, a perda em reais para o investidor brasileiro foi muito menor do que a perda apenas para aquele que estava investido aqui no Brasil. Esse é um exemplo importante que a gente tem, prático, de duas grandes crises que ocorreram e que mostram que há uma resistência maior daqueles investimentos em reais, né, que foram feitos em empresas estrangeiras nesses momentos de crise. Sendo que o Brasil também não é impossível de ter crises internas, né? A gente viu isso em vários momentos da nossa história, o último momento agora em 2016, por exemplo. E nesse momento o real de novo desvaloriza e acaba sendo um bom negócio, um bom seguro para quem tem investimentos em ações de empresas estrangeiras. Então, acho que o resumo aqui dessa nossa história é de que é menos arriscado investir no estrangeiro, seja por uma questão de diversificação, seja por uma questão de setores que a gente não consegue atingir apenas aqui dentro do Brasil, e seja também por uma questão de câmbio, porque, em geral, quando a economia vai bem e o real valoriza, as empresas lá fora também estão indo bem e elas também estão se valorizando. Então, não há um risco maior por investir no exterior a partir da questão do câmbio. Claro que pensando numa questão de prazo, de médio e longo prazo. Isso é uma questão que eu queria que a Letícia e o Celso comentassem também, que os investimentos não dão retorno imediato e que a gente tem que ter um sangue frio em alguns momentos, né? Uma coisa que eu gostaria de complementar aqui é que quando tu abre a fronteira, né, e vai estudar essas grandes empresas globais, que foi o nosso caso, tu te depara com empresas que têm como capital próprio valores tão ou maiores que muitos países têm de PIB, né? Num cenário de análise que tem muito menos variáveis que vão influenciar o resultado daquilo ali do que um país, seja ele qual for, vamos usar o Brasil, que é o que a gente está considerando. Então, quais são as variáveis que vão interferir nos resultados da Apple nos próximos 5 anos? Tu enumera lá uma lista de variáveis. Agora, tu vai enumerar essas variáveis no Brasil ou em outro país, são muito mais variáveis que tem entre eles cruzamentos que é difícil tu ter uma certeza, né? Então, tu poder investir nessas empresas onde o teu risco diminui ou onde tu consegue, de uma certa forma, mapear um pouquinho melhor esse risco, já te dá uma série de vantagens aí, de tranquilidade, né, para tu fazer o teu investimento com mais propriedade. Reforçando, inclusive por termos nós três essa veia de professor, a gente não recomenda, né? A gente ajuda a fazer a análise, considerar essas variáveis, né, mas não é uma recomendação, né? E a questão do prazo, Celso, o que tu acha? Olha, a gente coloca, inclusive, no nosso site o prazo de 3 para 5 anos como investimento, prazo mínimo, pessoal. Então, o investimento em ações internacionais ou em ações, os BDRs aqui no Brasil, que são as ações estrangeiras no Brasil, é não menos que 3 anos, viu? É quase 5 anos prazo mínimo até um horizonte de 10 anos. Então, é comum o investidor no primeiro ano, às vezes, começar a investir e já ter uma queda do valor das ações por algum motivo. E aí ele já, como está começando, ele já se assusta e diz, poxa, mas eu já estou 1 ano investindo e ainda não estou tendo um retorno que eu gostaria. Isso aqui é um investimento em ações, ele depende do mercado internacional, da turbulência internacional. E essas grandes empresas são as mais preparadas justamente para enfrentar esses desafios de turbulência internacional. Então você coloca aí, por isso que a gente coloca no nosso curso sempre o horizonte de 5 anos na avaliação de cada papel, de cada empresa, para você ver que o prazo tem que ser um prazo mais longo. Investimento em ações é sempre um prazo maior e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Você pode ter uma perda no curto prazo
E por isso que a carteira tem que ser diversificada, grandes empresas globais e sempre seguir a recomendação da sua corretora. Deixa eu aproveitar aqui então, e uma pergunta que eu ainda ouvi ontem foi, a gente está gravando, né, esse curso exatamente num momento em que no Brasil se abre aí, né, as BDRs para negociação para investidor não qualificado, né? E aí a pergunta que me fizeram foi, tá, Letícia, mas se estão abrindo o BDR aqui, por que eu vou investir lá fora e não vou comprar os BDRs aqui? Perfeito. Por favor, Celso. Você pode fazer os dois caminhos. Nós não estamos indicando que você compre apenas empresas estrangeiras no exterior ou apenas empresas estrangeiras no Brasil. Você pode fazer as duas coisas, tá? Se você prefere investir nos BDRs no Brasil, ótimo, excelente. Nós vamos lhe dar toda a força e todo o apoio e todo o conhecimento. Se você quiser apenas o investimento internacional, você vai contar com todo o nosso conhecimento e todo o nosso apoio. Qual é a diferença? É se aquele investidor quer algumas empresas que ainda não vão estar disponíveis no Brasil. É apenas isso. O investidor faz questão de investir em determinados mercados que não estão tão completos nos BDRs. Então, ele busca lá fora. E o investidor pode fazer as duas coisas simultaneamente. Ele pode comprar os BDRs aqui no Brasil, que a gente indica, né? Fale com a sua corretora, e ele também compra algumas empresas que não fazem parte desse portfólio do BDR, ele também pode comprar lá fora. Considerando que é a nossa primeira aula, né? Então vamos bem devagarzinho, a questão do BDR. O que é o BDR? Como é que isso chegou aqui pra gente? Perfeito. Explica um pouquinho, por favor. O BDR, ele não é um assunto novo, mas é um assunto que acaba de chegar também. Por quê? Os BDRs são ações estrangeiras negociadas na Bolsa Brasileira, tá? E aí, como é que funcionam esses BDRs? Bancos brasileiros, por exemplo, compram ações no exterior e trazem os recibos dessas ações para serem negociadas aqui na Bolsa Brasileira, na B3. Então, o BDR é um recibo de um de banco... uma ação estrangeira. Então, tudo que acontecer com a ação estrangeira vai acontecer com o seu BDR aqui no Brasil, igualzinho, inclusive, a questão do câmbio. Embora seja negociado em reais, ele tem sim o impacto das moedas internacionais, do dólar, dólar canadense, euro, o yuan chinês. O BDR paga dividendos? Paga dividendo igualzinho uma ação internacional. Um outro complemento que eu vou fazer para vocês é que antigamente, ou até bem pouquinho tempo atrás, o BDR era comprado em lotes de 100, agora foi reduzido depois para o lote de 10 e agora não tem mais lote. Agora você compra o BDR unitário. E não é mais restrito ao investidor qualificado. Qualquer investidor pode comprar o BDR unitário na Bolsa Brasileira. Certo. E aí, em sendo, então, um recibo de um banco que eu adquiro, isso, eu tenho um atravessador. Certo. Provavelmente, uma partezinha do meu valor vai ficar lá. Sim. O BDR, o banco emissor, digamos, do recibo, ele fica com 5% dos dividendos pagos. É a forma como ele traz esse BDR para cá e acaba se remunerando, ficando com 5% dos dividendos. Celso, dentro dessa mesma ideia, né, e Letícia aqui conversando com vocês, vindo mais para a questão agora de como eu escolho a empresa. Vejam bem, eu não tenho mais no nosso curso aqui, a partir de agora, eu não tenho mais 300 empresas, 400 empresas, 300 papéis, 400 papéis. Eu tenho milhares de papéis para escolher. Isso não torna muito difícil para uma pessoa que está iniciando no mercado fazer essa escolha ou se sentir segura com relação a isso? É claro que você comprou esse curso exatamente para ter um apoio e uma segurança com relação a isso e nós vamos lhe dar isso. Mas a pergunta é, como é que eu posso fazer para escolher essas empresas no meio desse oceano enorme de situações possíveis? Olha, a primeira coisa, a gente apresenta alguns nomes didáticos, né? Alguns nomes didáticos para efeito de curso, para você ver a qualidade dessas empresas. Segundo, a gente apresenta uma lista de corretoras, seja no Brasil, seja fora do Brasil. E aí, essas corretoras também fazem a carteira recomendada. Então, você não vai estar sozinho nesse universo, você vai estar sempre contando com as nossas lives, com as nossas redes sociais, com o nosso apoio através da internet e também o apoio da sua corretora escolhida, através da carteira recomendada. Então você não precisa, olha, eu vou ter que pesquisar todas as empresas, eu vou ter que conhecer os balanços das empresas. Não, já existem corretoras, existem casas
que fazem essa análise para você e fazem essa recomendação para que você compre determinadas empresas, aquelas ou não. Até porque o universo, ele se amplia muito, né, quando tu vai para essas empresas globais, e ela vai além da análise da empresa, né, tem toda essa questão de risco país, de política monetária, né, enfim, do país onde ela está inserida, ainda que sejam empresas que atuem globalmente, né. Um caso que me impressionou bastante foi a valorização das empresas chinesas, né? E que ainda, pelo menos as principais que a gente estudou, tem uma forte atuação estatal ali dentro, que é completamente diferente da lógica de uma empresa americana, né? Então, são muitas questões que se descortinam aí na nossa frente e que exigem um estudo permanente, uma atualização permanente, né? E a pessoa que é um investidor, ela tem as suas atividades, ela não vai conseguir fazer esse acompanhamento, ou vai ser difícil conseguir fazer esse acompanhamento diário, né? Então, a partir do nosso portal, das nossas publicações, das corretoras que o investidor vai escolher, né? Ele vai conseguir ir juntando as informações necessárias para que ele tome, então, a melhor decisão. Então, essa qualificação aí permanente, ela é muito importante. Mas eu acho que nós demos já um caminho inicial sobre como a gente agiu para escolher essas empresas, né? E uma coisa importante a dizer é que o Celso e nós também temos participação, né? O Celso, não é uma coisa que aconteceu assim do nada, né? Quando a gente recomenda ou colocou uma ação dessas no nosso curso, a gente colocou com conhecimento e, inclusive, com a experiência de ter participações, de ter comprado essas ações em algum momento, né, Celso? Como é que funciona isso? A gente acompanha o preço dessas ações e a corretora que você escolher vai fazer esse trabalho diariamente. Nós fazemos aqui um curso gravado, essas empresas que a gente coloca aqui é apenas um início para você saber, conhecer o nome dessas empresas e começar, né, o seu estudo, a sua análise, e aí depois seguir com as corretoras, seguir com as nossas lives, seguir com as nossas redes sociais. Eu acho que isso é um processo de aprendizado, né? O próprio Celso, que eu acho que é quem mais se dedicou, quantos anos tu já está estudando sobre isso? A gente já estuda isso há mais de 4 anos. Pois é, Só então, especificamente o mercado internacional. E agora, antes da gente começar essa gravação, nós comentávamos, né? Se a gente tivesse feito essa gravação de hoje há um mês atrás, onde ainda pouco se falava, quase nada sobre B10, já teria ficado defasado. Já teria ficado defasado. Então é um processo que abre agora, que a gente convida vocês a entrar conosco e daqui para frente seguir nos próximos cursos, mas que para ninguém vai encerrar. Eu acho que o que vem por aí, o que hoje se coloca já traz uma necessidade de discussão, né? Já nos deixa um pouco mais oriçado sobre o assunto. E vai vir muito mais coisa daí para frente, né? Muita coisa por aí. E nós vamos estar sempre acompanhando esse dinamismo, né, nas nossas redes sociais e também no nosso site, né? Você que comprou esse curso tem acesso a webinars especiais, você tem acesso às newsletters, você tem acesso a informações que vão estar acompanhando essa dinâmica aí, que vai se desdobrar a partir da entrada desses BDRs no mercado brasileiro mais acessíveis a todos, mas também as transformações da economia mundial para 2020, 2021, 2022, das empresas, como é que elas estão se colocando, dos setores como estão se colocando, e todas essas variáveis que acabam influenciando na escolha do investimento. Então eu acho isso uma coisa importante, o curso não se esgota aqui, né? Você tem essas sugestões, você tem essa informação que é passada no curso e sempre com cuidado de serem empresas globais que têm, a gente tem a certeza pelo posicionamento delas que elas vão estar no mercado daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, em melhor ou pior posição, isso nós não sabemos, mas elas vão estar no mercado porque elas estão, algumas, há mais de 100 anos, né, Celso? Há mais de 100 anos. Nós temos empresas globais aí que atuam há mais de 150 anos no mercado internacional. E que fazem parte do curso, né? E que fazem parte aqui do nosso curso, como um exemplo didático para que você entenda a qualidade do ativo, dos ativos internacionais. Esperamos, né, poder contar com vocês aí nas próximas etapas.
Fiquem conosco nas redes sociais, nas nossas lives. Essa aqui é a nossa aula introdutória do curso Grandes Empresas Globais e bons investimentos para você. Vocês vão ter agora a sequência com os nossos exemplos didáticos, né? Que é muito importante que vocês acompanhem esses exemplos e a gente vai estar atualizando tudo isso nas redes sociais e no nosso site. Contamos com a presença de vocês, façam bons investimentos a partir desse conhecimento que a gente está passando para vocês. Muito obrigado.